Dá para dizer que o Elano vai ser titular no domingo? Você está pensando nessa modificação? E se você realmente está optando pelo Elano, por que a volta? A gente está dando uma chance para o Elano jogar com um time chamado titular, porque até agora, depois que ele saiu do time, ele só jogou com um time alternativo, que é difícil, é muito mexido, então é um jogador que a gente vai precisar, então isso dá confiança para ele. Agora nessas horas de decisão, realmente é importante ter mais um jogador, né, ali entre os que pode chamar os titulares. Então está melhorando no treinamento, no último jogo também entrou bem, então é por isso que deve jogar. Muricy, antes desse jogo contra o Catanduvense, tem essa partida festiva, que é o time titular contra a Rapa. Como é que faz? Você escala o time, né, para essa brincadeira, mas fica uma preocupação de que alguém pode chegar um pouco mais forte nos jogadores, que alguém pode se exceder naquela brincadeira e você perder alguma peça importante? Não, a gente vai participar da festa, mas não vai para jogar, né? Isso é a festa do clube, nós temos um compromisso no domingo, sério, nossa preparação continua, então a festa é só para a gente participar, mas na hora da bola rolar, quem vai se divertir não são os outros. A gente só vai para participar e volta a repetir pela festa que está sendo toda semana, mas a gente está levando muito a sério essa preparação nossa para esse jogo e também para quinta-feira, então com certeza a gente só vai participar. Muricy, nesse final de semana, festa, Campeonato Paulista, né, o Centenário do Santos, e no meio da próxima semana a definição da primeira fase da Libertadores. A gente sabe que você, além de ser profissional, fazer parte do seu trabalho, mas você gosta de futebol. Daquilo que você está vendo na Libertadores, como é que está o nível da Libertadores? Os brasileiros estão realmente no nível acima, ou a gente exagera, a gente olha muito para o próprio umbigo? O que você pode destacar em relação à Copa Libertadores da América, já projetando a segunda fase, por favor? Bom, eu acho que nessa fase de grupo, claro que a gente mostrou que está bem acima, porque só um classificou, né? Mas a gente não mostrou assim essa superioridade toda que a gente pensava em ter, né? Então eu acho que agora, nessa fase que vem, é que a gente vai saber realmente se os brasileiros estão fortes ou não, porque agora supostamente vão ficar os melhores, é mata-mata, e aí é complicado, às vezes não vence o melhor. Esse é o problema da Libertadores, que às vezes o melhor não vence o que às vezes está mais preparado, principalmente na parte psicológica, para enfrentar situações, né, do que jogar bem. Então nós vamos sentir agora nessa próxima rodada do mata-mata se realmente os brasileiros são superiores assim. Muricy, aqui atrás. Alguns dos seus adversários, o Luiz Fabiano, por exemplo, ontem falou que conseguir a vantagem de jogar em casa não é uma vantagem tão grande assim. O Felipão também disse que o Palmeiras não tem casa, então conseguir jogar em casa também não é uma vantagem assim. Como é que você avalia isso, já que o Santos pode ficar em terceiro lugar e ter a vontade de jogar em casa, ou dependendo do resultado de domingo, cair até para a sexta posição? Eu acho que no futebol cada um usa o argumento que convém, que é bom para você. Então, eu não posso dizer que jogar em casa não é importante, porque nós ganhamos o título em casa no passado. Então, cada um, às vezes as pessoas querem tirar a pressão, às vezes, da própria jogadores. Eu não tiro do meu time, tem que ter pressão mesmo. Então é bom jogar em casa, sim. Muricy, duas questões. Primeiro, eu gostaria de saber se você teve a oportunidade de assistir o filme do Santos, que será exibido inclusive nesta sexta-feira na Vila Belmiro, e a sua avaliação. O que você achou do filme? Se retrata bem os anos que o Santos estará completando amanhã? E uma outra coisa, terminando em terceiro, o que deverá acontecer, se provavelmente pega o Mogi, se é o adversário mais difícil do chamado Bloco dos Pequenos. Bom, em relação ao filme, vi algumas partes, só não vi totalmente o filme, por isso que eu vou participar hoje à noite, mas não vi completo. Em relação ao Mojimirim, é um time forte, mas com certeza os que classificaram, alguns têm camisa, né, com Guarani, Ponte,
próprio Bragantino é um time pesado, duro de se jogar. Então, volta a repetir, é outra fase dura. O Jubilee realmente também fez uma grande campanha e é como os demais, não dá para escolher. São times são bem treinados e são difíceis. Ô Muricy, o Santos está prestes a iniciar uma fase que foi a fase que melhor conseguiu jogar o ano passado, que foi o mata-mata no Paulista, na Libertadores, e até por isso conquistou esses 2 títulos. Ontem o Edu falou que acha que o Santos está até mais forte do que esteve nesse período no ano passado, está mais experiente. Queria saber se você concorda com isso. E uma outra, é só dizer o que você conseguiu fazer nessa semana cheia, que raramente o Santos tem, que numa semana comum você não consegue fazer com o time. Bom, em relação ao time, cara, está mais experiente, a gente percebe em alguns jogos quando a gente tem dificuldade, a gente está com paciência para esperar, para resolver, né? Como foi, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, como Internacional, como foi lá no Peru, a gente está mais experiente para resolver, porque na Libertadores, volta a repetir, você tem que ter um bom time, tem que jogar bem, mas o lado emocional é fundamental para você decidir hoje um mata-mata, esse tipo de competição é fundamental você ter cabeça boa. Então o nosso time nesse sentido está bem, melhorou, né? É um time que não trouxe muitos jogadores, porque a gente tinha realmente um bom time, mas os que vieram se adaptaram bem. Então a gente está muito forte, mas isso não quer dizer que a gente é o grande favorito. Tem vários times aí para ganhar o título, mas volto a repetir, é um time que está melhor preparado que o ano passado, porque está mais experiente. E da semana? Da semana é importante, porque quando você joga de quarta, domingo, quarta e sábado com viagem, você só recupera e joga. Aqui a gente treinou finalização, treinou bola parada, treinou cruzamento, treinou parte física, que agora a gente vai ficar muito tempo sem treinar de novo, então se aproveita muito, recuperamos algum jogador na parte muscular, porque o jogador, quando tem a semana assim, a gente treinou de manhã e de tarde 2 dias, pode fazer a parte muscular, que normalmente quando você joga quarta e domingo não se faz. Então foi muito importante para a gente se preparar mais um pouco. A gente está sentindo que estamos melhor, porque quando um time machuca pouco, como nós estamos nos machucando pouco, é porque está melhor preparado. Muricy, vocês têm 2 jogadores importantes aí que você trouxe para cá, o Renteria e o Allan Kardec, cujos contratos estão terminando, o contrato de empréstimo agora no final do ano. E eu queria saber a situação desses jogadores e se realmente você indicou o Pio, que também deve ficar sem contrato no Corinthians no meio do ano, e o Romarinho do Bragantino. Quem é o outro? O Romarinho. Bom, em relação aos jogadores, eles têm contrato, como você falou, até ao final do meio do ano e a gente ainda não tem nada certo com esses jogadores, porque não são baratos, né? Eles estão conversando, né, em relação a isso. O problema mais da diretoria, mas são jogadores importantes que a gente quer que eles continuem. Em relação aos jogadores que você citou, a gente está olhando com carinho esse mercado. O Marinho é um jogador difícil, né, um jogador que está valorizado. Então a gente está olhando no mercado com carinho. O Romarinho é um jogador difícil eu acho que porque é um jogador que chama atenção, está valorizado, né? O valor realmente é alto, né? Mas foi indicado porque é um jogador que não só por mim, para os outros times também, a gente conhece o mercado, viu igual. Então a gente está atento porque a gente não pode ficar como nós ficamos ano passado, de repente os que vão para a seleção também, aí vai 2, 3 embora, a gente fica sem ninguém. Então já estão preparados, se não der certo a continuação de alguns jogadores, a gente já tem como repor. E o Bill, que não está sendo utilizado? Então, a gente tem outro jogador também, está no mercado, que se acontecer alguma coisa aqui, a gente pode trazer. Muricy, aqui, queria saber a situação do Kardec, que saiu machucado no jogo do último domingo, se ele pode jogar no próximo domingo. Não, esse domingo ele fica fora, está com dores ainda e é arriscado por ele nesse jogo. Então a gente vai guardar, ele e o Dimba, né? O Dimba também sentiu um pouquinho. Então eles vão ficar para quinta-feira. Muricy,
você falasse sobre o Léo. Semana passada você disse que ele estava bem já, mas que vocês estavam tomando cuidado para eles voltar. E sobre o início dessa fase decisiva, tanto do Paulista quanto da Libertadores, você pretende usar o que tem de melhor nas duas competições ou pretende fazer um revezamento como você vinha fazendo antes? Em relação ao Léo, depende mais do jogador, porque é um jogador experiente, né? Então, as duas vezes que nós consultamos ele para ele fazer parte do grupo, ele sentiu que ainda não estava pronto, porque, volto a repetir, com a experiência que ele tem, o departamento médico já liberou o jogador, mas agora depende dele. No momento que ele achar que está bem para fazer parte do time, do grupo, ele vai normalmente, né? Mas isso ele tem que sentir. Ele está melhorando cada vez mais. A última vez não foi por causa disso também, porque ele disse que não está 100%, né? Então, nós estamos esperando ele se recuperar totalmente. Na hora que ele disser que está para participar, vai ser convocado, vai participar. E em relação a... O que mesmo? As duas competições. A gente vai vendo como o time vai se portando. Nós estamos seguindo um planejamento, nós conversamos aqui lá no começo do ano, que a gente tinha que diminuir o número de contusões, né? E por uma consideração que a gente está diminuindo bastante. O número de contusões nós diminuímos muito, muito. Então a gente vai levando. Se chegar nas decisões, algum jogador, principalmente os fisiologistas, os médicos, indicar que vai estourar, a gente tira. Então, esse planejamento a gente não vai abrir mão, mas a gente vai, com certeza, brigar pelas duas competições. Muricy, deixa eu puxar um pouquinho a sua memória lá atrás. Queria que você contasse 3 passagens, né, com relação ao Santos. Quando você era menino, né, o que você imaginava do Santos, o que era o Santos para você? Quando você jogou futebol, o que era o Santos para você? E o que é o Santos para você hoje como treinador, né? O que te marcou aí na tua vida com relação ao Santos, antes de você jogar, quando você era jogador e como treinador? Bom, como menino, é uma situação marcante, porque a gente não esquece, né, da primeira vez. O Santos antigamente jogava muito no Morumbi, no meu tempo de criança, eu jogava muito no Morumbi, quando o Morumbi ainda não era totalmente fechado. Eu era sócio de São Paulo, e eu ficava lá no clube do Morro vendo o Santos jogar, porque naquela época todo mundo ia ver o Santos jogar. Pelos jogadores, por Pelé, por Edu, pelas feras que tinha. Todo mundo tinha o seu time, mas ia sempre ver o Santos jogar. E eu me lembro de uma ocasião que eu sabia, porque o Pelé era o maior jogador já naquela época, e ele tinha uma passagem secreta lá pelo clube de São Paulo, né, para não passar pelo meio da multidão. Então eles tinham uma passagem secreta que passava por dentro do clube. E como eu frequentava o clube, eu sabia disso, a molecada sabia do meu tempo. E nós ficamos esperando ele passar por aquela passagem, e foi uma puta emoção que ele passou mesmo, e a gente correu atrás dele, foi aquela loucura, né? Porque ele era incrível. Então já tinha um carro esperando ele do outro lado lá no clube. Então foi uma passagem que a gente não esquece, porque a gente geralmente era um pouco diferente, né? A gente tinha os ídolos de todos os times, né? Então tinha o Pelé, o Corinthians tinha o Rivelino, o Palmeiras tinha o Idaguia, e a gente admirava muito eles. E como jogador, tive a felicidade de jogar com ele, contra ele, né? E realmente é uma sensação incrível contra essas pessoas quando você viu de criança, né? E atualmente representa muito, porque me deu a oportunidade, a diretoria de trabalhar nos maiores times do mundo, internacionalmente conhecido, muito conhecido. A gente percebe isso porque a gente tem amigos fora do país que agora começa a ligar. Então você percebe que a marca Santos é uma marca já muito forte e agora está recuperando novamente, né, com essa nova geração. Então representa muito, e também tive a oportunidade de ganhar um título importante que precisava na carreira, que era a Libertadores. E é isso. Então para mim é uma honra muito grande trabalhar no Santos. Essa historinha que você contou, quantos anos você tinha no São Paulo, você lembra? Devia ter uns 10 anos, por aí, 9 anos. Você está hoje com? 56. Você tinha 55 ano passado, é isso? É isso. Quando você poderia imaginar que você ia ganhar uma Libertadores da América
e entrar uma pessoa atrás de você, te dar uma gravata, na hora que você olha para trás é Negrão. Hã? Você podia imaginar isso? É, pior que ele correu mais do que eu, isso que é o problema. Eu fiquei preocupado, fui até fazer um exame depois. Até depois de Pô, meu, correu mais do que eu, não dá, né? Pra quem vou. E me deu a gravata, né? Pô, tirou fôlego. Esse cara, meu. Mala do cacete. Pô, mas é verdade, são coisas na vida que um dente não, né? Como é que eu ia imaginar naquele tempo lá que eu fiquei correndo atrás dele lá no clube e depois ele entrar abraçado e num campeonato tão importante. É uma coisa, são coisas na vida, por isso que a gente sou um cara muito abençoado, porque só tem coisas boas que acontecem na minha vida.